Bem, minha gente, 10º episódio de nossas gravações aqui. Nós vamos falar aqui sobre a Odisseia, em primeiro plano, sobre a Odisseia de Homero, que é um escritor latino do século XII antes de Cristo. E ele escrevia em que língua, hein? Ele escrevia em latim, é óbvio, era a língua do Império Romano, né? Não, mentira. Gente, olha aí. Escrever em grego. Em grego? O Império Latino começou 700 anos depois. Olha só que confusão. Então, faz parte da Ilíada até, essa Odisseia. Essa Ilíada é um conjunto de obras gregas. Então, eu estou falando sobre a Odisseia porque foi lançado no Brasil esse filme, e não é Odisseia no espaço, não tem nada a ver com isso. Ah, não é aquele 2001, uma Odisseia no espaço. Não tem nada a ver com aquilo, é sobre mitologia grega. E tem parte da história que é verdade e tem parte que é mitologia mesmo, porque pesquisas arqueológicas feitas depois disso atestaram que realmente existiram essas cidades e atualmente, naturalmente, com outras denominações, né? Mas antigamente era isso. Então a Odisseia, ela se resume na volta de Ulisses. Ulisses é o nome latino para o nome original Odisseu, que é grego. Então, é a volta de Ulisses de Troia. Não é o Guimarães, não, né? Não é o Guimarães, que foi comido por peixes em 1989, eu acho. Isso é o que dizem, né? Porque parece que ele está vivo até hoje, né? E vivo eu não acredito, não, mas que ele foi suicidado, provavelmente, como outros personagens da história do Brasil, tipo Getúlio Vargas, tipo Juscelino Kubitschek, tipo Castelo Branco, tipo outros próceres aí da nossa história aqui do Brasil. Bom, então... Teori Zavascki. Também, é verdade. Celso Daniel. Celso Daniel é tão polêmico quanto um ministro que o Bolsonaro teve, que no momento eu nem estou sabendo o nome. Parece que é o pai do atual prefeito de Recife, que é candidato a governador de Pernambuco. Ele também morreu, tipo assim, ataque cardíaco. Então, olha Na queda do avião do Eduardo Campos, né? Que você está falando. Exatamente. Em agosto de 2014. Tem muito aspecto que a história... Que ele ia ganhar da Dilma, aí alguém resolveu trucidar ele. Não tem nada a ver com Dilma, né? Isso é coisa da própria direita mesmo. A Dilma não tem nada a ver, nós somos pacíficos. Ah, sim. Ô, Gu, então deixa eu iniciar aqui. Pode iniciar. Porque senão não tem jeito. Então, antes da Odisseia, é bom saber a origem disso tudo, da Odisseia, porque retrata o épico retorno de Ulisses, Odisseu em grego, voltando da Troia para Ítaca, que era seu reino também na antiga Grécia. A Helena, rainha de Esparta, era considerada... Essa aí é Helena de Troia. Não, era considerada a rainha mais bonita de toda a Grécia, mas ela era rainha de Esparta. Como ela é a mulher mais bonita do mundo, também era cobiçada pelos soberanos da época lá. Então, Paris, que é príncipe de Troia, raptou a Helena. Dizem que nem tanto raptou, que ela teria ido também de boa vontade. Ulisses, o rei de Ática, de Ítaca, aliás, se juntou a outros reinos para reaver a Helena, operação que durou 10 anos para resgatar essa Helena. Mas aqui, ó, tô pesquisando aqui, ó,
Helena de Esparta é a mesma Helena de Troia, viu? É da mesma história de Troia. Mas ela nasceu como princesa e rainha de Esparta, mas ficou conhecida mundialmente como Helena de Troia. Ficou conhecida como Helena de Troia porque ela foi objeto do início da história. Porque eles foram resgatar a Helena lá em Troia. Por isso que ela é conhecida como Helena de Troia. Mas, na verdade, ela é da Esparta. Porque os países naquela época não eram considerados países, eram considerados regiões. Países muito mais de uns 1.500 anos para cá, vamos dizer, porque com a história das guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, os países foram muito divididos e fizeram novas fronteiras. Até hoje tem a briga lá da Rússia contra a Ucrânia. Bom dia. Né? Isso aí que é um exemplo prático para dizer como as fronteiras mudam. Espera aí, Feijó, tô abrindo. Abriu. Então, vamos voltar ao texto original aqui. Texto meu, é lógico, eu faço pesquisas. Então, Ulisses, rei de Ítaca, se juntou a outros reis para resgatar Helena. Durou 10 anos isso. Até que Ulisses, que era muito conhecido pela perspicácia, inteligência e astúcia, ele era muito astuto. Então, ele mandou construir um gigantesco cavalo e ofereceu ao rei de Troia. E conseguiu, o rei então de Troia mandou em festejos populares receber freneticamente, né? Que eroticamente? O cavalo era erótico? Não. Acontece que dentro do cavalo... Como é que será que esse pessoal entrou no cavalo? Era por isso que era erótico? Não entrou, não tem nada de erótico. Eufórico, viu? Eufórico. Sim. Eles foram receber euforicamente esse cavalo. Fizeram festas nababescas lá e tal. Quando, na calada da noite, todo mundo já nos seus lares, dormindo, o palácio lá em silêncio completo, do cavalo saíram tropas e armamentos e conquistaram facilmente a cidade de Troia e resgataram Helena. Por isso que ela é chamada Helena de Troia, viu? Mas na verdade ela é de Esparta. Viu, Gustavo? Uhum. Então, o que aconteceu depois disso aí? Aquiles, o maior general das tropas de Ulisses... Isso aí tinha um calcanhar fraco, né? É por isso que a gente chama calcanhar de Aquiles, porque a mãe dele o banhou num rio misterioso e o segurou pelos calcanhares. Então ele era invisível aos inimigos. Porém, os calcanhares ficaram de fora e ele foi vencido na batalha por causa disso. Então, esse Aquiles era o maior guerreiro de Troia e ele combateu, imagina quem? O maior guerreiro que Troia tinha. O maior guerreiro das tropas do Ulisses, lá de Ática, né? Eu estou misturando poucas coisas. Aquiles era guerreiro de Ulisses. E o maior guerreiro das tropas de Troia tinha um nome muito usado ultimamente, Heitor. Ele tinha o nome de Heitor. Então, o Aquiles foi vencido pelos calcanhares e eles perderam a guerra, principalmente por causa desse tal cavalo de Troia, que era fenomenal, era gigantesco. Agora, eu não sei qual a quantidade de tropa que tinha nisso aí. E Sansão, o que tem a ver com isso? Sansão não tem nada a ver. Sansão é um episódio bíblico contra Dalila. Ele tinha os cabelos compridos, né? Então, a força dele residia nos cabelos. Até que Dalila, ele era um prisioneiro lá, Dalila o convenceu a
cortar os cabelos e ele, nas colunas do templo, ele derrubou e matou todos os inimigos. Né? Quando ele era cabeludo, né? Sem cabelo, sem fez cabelo nada. era nada. Era isso aí. Entendi. Agora, mas não terminou essa história, não. Eu estou contando até a história, porque essa Odisseia conta mais o retorno do Ulisses lá para o país natal, que se faria em poucos dias, porém demorou também 10 anos, porque ele enfrentou o gigante Cíclope. Cíclope quer dizer de um olho só, gigante de um olho só, chamado Polifeno. Ele enfrentou também o sedutor Cântico das Sereias, que quando elas cantavam, elas faziam os marinheiros entrar em êxtase e acabavam morrendo, em frenesi de morte mesmo. E enfrentaram uma tal feiticeira Circe, e depois monstros marinhos e tempestades violentas, até ele voltar e retornar à sua terra natal, cuja mulher chamava Penélope, não é essa Penélope dos dias atuais, não, é Penélope mesmo. Ela era a mulher de Ulisses, que era o rei lá de Ática, né? Ela teve muitos pretendentes, porque o Ulisses não voltava mais, estava lá toda a vida, ninguém sabia da história, já teria morrido. Ela enfrentou galhardamente, resistiu a todos os homens, então Ulisses retornou e retornou para ela também. Isso é que é interessante da história. Então, o chamado presente grego, que até hoje a gente usa como eufemismo, originou dessa astúcia de Ulisses e o calcanhar de Aquiles da queda dele por causa dos calcanhares que não foram banhados pelo tal rio misterioso. É interessante. Então a gente chama calcanhar de Aquiles e presente grego. Pouca gente sabia dessa origem, então a origem está agora destacada aqui. E qual o calcanhar de Aquiles dos times dos jogos de hoje, do jogo de hoje? O calcanhar de Aquiles, pelo menos para a Espanha, vai ser o Messi, né? Isso. Que eu não conheço, eu não sou muito ligado a futebol, não. Eu até gosto, então, eu gosto mais para tomar uma cerveja, comer um tira-gosto, bater papo furado. E eu sou atleticano também nessas condições. Do Atlético eu conheço pouca coisa. O meu pessoal que é fanático, meu filho, meu genro, meu neto, meus netos, minhas filhas, são todas fanáticas, né? Exceto a Karina. Karina mora no Rio e não é chegada a futebol, não. Incrível, né? O Rio que tem um dos maiores times. Aqui em Minas Gerais mesmo, só foram ficar conhecidos os times digamos, de São Paulo, ou até daqui de Belo Horizonte, dos 30 anos para cá. Antigamente só se ouvia falar em Flamengo, em Vasco, em Fluminense, Botafogo. Você fala no interior de Minas, né? Não, senhor. Até aqui em Belo Horizonte, principalmente no interior de Minas, vamos dizer São João del Rei, Resende Costa, que é minha querida terra natal. Meu pai mesmo era botafoguense. Então, ninguém sabia que existia, mas só sabia da existência. Ninguém nunca torceu. De uns 30 anos para cá, pouco mais do que isso, 40 anos talvez, é que ficaram conhecidos os times mineiros, muito embora eles tenham começado lá por volta de 1900, que é o início aí do século XX. Bom, agora eu já perdi até o fio da meada. Sobre o que a gente estava falando mesmo? Hoje é o dia de do quê? Messi. Hoje é dia de Espanha, finalíssimo aí da Copa do Mundo de 26. Então, o meu filho aqui estava me perguntando qual o calcanhar de Aquiles. Eu falei, o calcanhar de Aquiles da Espanha é o Messi. O calcanhar de Aquiles da Argentina é o México, é a Espanha. O calcanhar da Argentina... calcanhar da Espanha é o Messi.
Mas o calcanhar da Argentina eu não sei qual seja, né? É o Lamine Yamal. Bom, O menino tem 19 anos e o Messi carregou no colo. tá vendo? Então tem essas facetas aí que eu desconheço completamente. Eu fiz uma pequena pesquisa aqui, foi sobre o Messi. Então, a carreira dele nem sempre foi um mar de rosas. Hoje ele é consolidado como o maior símbolo do orgulho argentino, que transformou essa desconfiança iniciais em uma idolatria absoluta ao guiar seu país à glória. Mas ele fez carreira principalmente no Barcelona. Olha aqui, ó, a marca. Comprei isso lá no campo do Barcelona, lá em Barcelona, é lógico. Mas você tá com a camisa do Barcelona, que é espanhol, e tá homenageando o Messi. Afinal de contas, você tem alguma preferência hoje para quem ganha? Eu tenho preferência pela Espanha. Muito embora, viu, gente? Esse Barcelona é uma região lá da Espanha que luta para ficar independente da própria Espanha. Então, o Messi fez principalmente a carreira lá. Depois ele jogou também no Paris Saint-Germain, né? Que ele ficou mais tempo, né? E depois, ele ficou mais tempo no Barcelona. No Barcelona. Depois foi para Paris Saint-Germain e depois em Miami também, né? Agora ele está em Miami. Está em Miami. Bom, ele já ganhou para seu país a Copa do Mundo em 22, a Copa América em 2021 e 24 e a medalha ouro em 2008 e o Mundial Sub-20 em 2005. Tem também prêmios individuais de diversas bolas de ouro e melhor jogador pela FIFA. Então, outro feito dele ter quebrado um jejum de 28 anos da Argentina na Copa. E na Copa 22, no Catar, ele se consagrou definitivamente. Mas um dos piores do problema, antes de ele atingir a simpatia lá dos hermanos, é que eles o comparavam sempre a Maradona, porque Maradona praticamente jogou só na Argentina, né? Sei lá, né? Maradona jogou na Itália também, no Napoli. Sim, mas o maior, eles consideravam o Maradona, que jogou muito na própria Argentina e vestia a mesma camisa. E o Messi era considerado praticamente um jogador europeu, porque ele foi para lá com 13 anos de idade, né? Então, e não era considerado nem argentino. Depois que ele começou com essas vitórias, que inverteu. Então, foi uma superação do Messi e uma superação do próprio povo argentino, que o tirou do ostracismo e o transformou em ídolo. Era isso que eu tinha que falar sobre Messi. Mais alguma coisa eu acho que eu não sei mesmo, não. Se o Messi ganhar a Copa hoje, ele vai ter ganhado 2022 e 2026. O Maradona não jogou a Copa de 78, que foi a primeira que a Argentina ganhou. A segunda foi 86 com o Maradona. Então, o Messi teria ganhado duas e o Maradona só uma. Se o Messi ganha hoje, ele fica maior que o Maradona ou não? Fica, não? Não sei, aí é opinião. Com mais títulos, sim, né? Então, mas quem teria uma história mais marcante? Número de gols na Copa aí, quem vai ser o artilheiro? Vai ser Mbappé ou vai ser o Messi, afinal? O Messi precisa fazer 2 para empatar. Então, tem esse dilema hoje também. Nisto. E sobre isso nós podemos dizer o seguinte: Messi não mudou tanto, o que mudou foi o resultado. E praticamente carrega a Argentina, né? O sucesso, então, gente, não muda necessariamente a pessoa. Muitas vezes muda a forma como ela é vista. Sacaram? É isso aí. E pronto. Por hoje.